Bem-vindos ao nosso curso sobre segurança na operação de caldeiras. Eu sou Aulos Moraes, engenheiro mecânico, e trabalho aí há mais de 28 anos com instrumentação industrial, sistemas de vapor, válvulas de controle e válvulas de segurança. Eu gostaria de dar novamente as boas-vindas, principalmente àqueles que estão iniciando nessa área, que querem ser operadores de caldeira, e também ao pessoal que já tem experiência, já trabalha na área e está fazendo o curso para fazer uma reciclagem de conhecimentos. Esse material ele foi preparado com as modernas técnicas de ensino, utilizando imagens, vídeos, e fizemos um esforço grande no sentido de que as informações aqui contidas possam ser úteis para vocês, além de atender, logicamente, aos requisitos da NR13. Nós vamos começar o nosso curso falando sobre as grandezas físicas e as unidades. As grandezas físicas são extremamente importantes no seu dia a dia, porque é a forma que você tem de verificar o funcionamento correto da caldeira. Por exemplo, a pressão, temperatura, nível, etc. Hoje em dia nós temos diversos instrumentos disponíveis, instrumentos analógicos, instrumentos digitais, e eles são fundamentais para o seu dia a dia, para que você possa monitorar todo o processo que ocorre na sua caldeira, ou seja, a geração de vapor. Vamos começar falando sobre pressão. A pressão ela é igual a força dividido por área. Nós temos aqui então a força F atuando numa área retangular. Por exemplo, se essa força vale 100 kg força, seria aí 2 sacos de cimento, 100 kg. Apoiado numa área de 25 centímetros quadrados, nós vamos ter 100 dividido por 25 igual a 4 kg força por centímetro quadrado. Muito bem. Se nós aumentarmos essa área de contato de 25 para 50 centímetros quadrados, vocês vão verificar que a pressão diminui. Por quê? Nós vamos ter agora a pressão é igual a força sobre área, 100 dividido por 50 é igual a 2 kg força por centímetro quadrado. Ou seja, a pressão ela é proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à área em que esta força está atuando. Ok? Unidades de pressão, nós temos aí diversas unidades. A mais importante seria o quilograma-força por centímetro quadrado, que é o nosso sistema métrico, utilizado na maior parte das indústrias. Temos também o bar, que é um sistema internacional. Temos o PSI, que é libra por polegada quadrada, que é o sistema britânico. E ainda temos o Pascal no sistema internacional, que, para quem não sabe, o Pascal equivale a Newton por metro quadrado. Ok? Nós temos aí disponíveis fatores para você poder converter de uma unidade para outra. Por exemplo, se eu quiser converter de PSI para quilograma-força por centímetro quadrado, eu vou multiplicar por 0,07. Se eu quiser converter quilograma-força por centímetro quadrado para PSI, por exemplo, eu quero converter 10 kg por centímetro quadrado. Para PSI, eu multiplico por 14,22. Então, 10 vezes 14,22 daria 142,2 PSI. E assim por diante. Nós temos aqui PSI para bar, temos bar para quilo, quilo para bar, e assim por diante. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, se eu quiser converter 10 kg força por centímetro quadrado para bar, eu preciso multiplicar por 0,98. Então seria 9,8 bar.
Ou seja, é uma diferença muito pequena. Na linguagem técnica, no dia a dia, muitas vezes o pessoal aí equivale, né? 10 quilos igual a 10 bar. Né? Mas há uma diferença, ainda que pequena. Ok, pessoal? A lei de Pascal, ela é importante porque ela trata do equilíbrio de pressão de um líquido, né, dentro de um recipiente fechado. O matemático e físico francês Blaise Pascal estabeleceu essa lei dizendo o seguinte, que a alteração de pressão produzida num líquido em equilíbrio, ela transmite-se integralmente a todos os pontos e as paredes do recipiente. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho aqui uma força atuante nessa área A1, F1A1, e eu tenho uma pressão aqui P1, né, considerando esse mesmo nível, essa mesma cota, nesse ponto aqui eu vou ter exatamente a mesma pressão atuante. Né? A pressão interna vai ser exatamente a mesma que eu teria aqui no ponto inicial A1 e aqui em A2. Olha, a diferença está na área. Aqui eu tenho uma área muito maior, né, uma área A2 do que A1. E, logicamente, se a pressão é a mesma, a força será muito maior. Né? Esse sistema ele é utilizado, por exemplo, em freios hidráulicos de automóveis. Quando você pisa o pedal do freio, na verdade você está comprimindo o fluido, né, o óleo de freio, por sua vez vai acionar o mecanismo onde está o disco, né, a sapata que vai pressionar o disco da roda para frear o carro. Ok? Matematicamente, nós teríamos que a pressão, então, ela é, no ponto 1, a força F1 dividido pela área A1. E como eu falei a vocês, essa pressão vai ser a mesma nesse nível aqui de cota, que seria F2 dividido por A2. Ok? Se eu quiser aqui, nós podemos separar o F2, isolar o termo F2, fazendo que A2 passe para o lado de cá. Ou seja, A2 estava dividindo F2, ele vai passar para cá, multiplicando F1 sobre A1. Então, dessa forma aqui, nós temos como calcular o F2 para uma dada força F1 e áreas A2 e A1. Por exemplo, eu tenho uma área A2 igual a 100 centímetros quadrados. Tenho uma área A1 igual a 1 centímetro quadrado. A força, por exemplo, vamos considerar aqui 10 quilos. Qual seria a F2? Seria A2, que vale 100, multiplicado pela força F1, que vale 10, dividido por A1, que vale 1. Isso aqui me dá 1000 quilos-gramas força. Ou seja, gente, 1 tonelada, né? Então, nós estamos aplicando aqui 10 quilos, uma força relativamente pequena, e temos aqui uma amplificação devido ao aumento de área, obtendo uma força de 1000 quilos. Né? Isso é para efeito de vocês aí avaliarem. Né? E dessa forma eu posso realmente ter um sistema que vai me erguer um carro, um automóvel. Né? Bastando aí ampliar essa força F1, por exemplo, se eu dobrar aqui, passar para 20 quilos, aqui vai passar para 2 toneladas. Ok? Pressão atmosférica. Outro conceito importante para nós é o conceito da pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela existe devido a uma camada de ar que envolve a Terra. Né? Vocês devem ter ouvido falar em estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, troposfera. São diversas, vamos dizer assim, divisões dessa camada, né, de ar sobre a Terra. Nós temos aqui a troposfera, 10 km,
estratosfera 50 quilômetros, mesosfera 80 quilômetros, onde tem a camada de ozônio, né? Por sinal aí cada dia ela está se reduzindo, né? É justamente ela que filtra os raios solares. E essa camada de ar, ela se mantém ao redor da Terra devido à força da gravidade, né? Então a força da gravidade, ela mantém essa camada de ar ao redor da Terra. E essa camada de ar, por sua vez, exerce uma pressão sobre tudo que se encontra aqui na face da Terra, né? Inclusive nós, né? Ok? A pressão atmosférica, ela pode ser medida, né? E esse instrumento chamado barômetro, ele foi construído pelo físico Torricelli. O que fez Torricelli para avaliar a pressão atmosférica? Ele pegou um tubo fechado numa das extremidades, aberto na outra, preencheu com mercúrio líquido, ok? Depois ele inverteu esse tubo, com a boca aqui para baixo, e soltou essa extremidade, né, que é aberta, e verificou o seguinte, que esse mercúrio passou a descer, né, a preencher aqui esse recipiente, porém, uma certa altura permaneceu aqui depois de algum tempo, né, formando aqui um vácuo. E essa altura, gente, ela vale, na realidade, 76 centímetros, ou 760 milímetros, né? Por que essa altura aqui se manteve, né? A pergunta, né? Porque, na verdade, a pressão atmosférica aqui, atuante nessa superfície aqui, ela está equilibrando essa força, essa coluna que tende a descer, mas não desce, por quê? Porque nós temos aqui a pressão atmosférica equilibrando. Dessa forma, Torricelli definiu, então, o valor da pressão atmosférica como sendo 76 centímetros de mercúrio, de Hg, ou, mais popularmente, 760 milímetros de Hg, que é muito utilizado aí em laboratórios, né? Em cálculos de engenharia, etc., né? Essa pressão atmosférica. Okay? A pressão atmosférica, ela varia com a altitude. Isso é importante, né? Porque se eu tiver a nível do mar, essa pressão atmosférica irá valer 1,033 kg/força por centímetro quadrado absoluto. Tá, gente? Não pode esquecer do absoluto. Porém, se nós estivermos aí no cume de uma montanha, por exemplo, se eu estiver a 2.500 metros, essa pressão ela será reduzida, né? Claro, porque a camada vai diminuindo, a camada de ar diminui à medida que você vai subindo. Então ela diminui a pressão, o valor da pressão atmosférica para 0,751 kg/força por centímetro quadrado. Ok? Pressão manométrica. Bom, vocês que trabalham na indústria dificilmente vão ouvir falar em pressão absoluta, né? Principalmente na área de operação. O que vocês vão utilizar é a pressão manométrica, ou seja, a pressão que você lê no manômetro. Okay? Essa pressão manométrica, gente, na realidade, também é conhecida como pressão relativa. E ela é medida acima da pressão atmosférica. Ou seja, se você deixar um manômetro aberto para a pressão atmosférica, ele vai indicar zero, tá? Porque não existe nenhuma pressão a não ser atmosférica, então ele indica zero. Porém, à medida que você começa a pressurizar aqui, através de uma bomba, né, ou um compressor, seja lá o que for, ou uma tubulação de vapor, ele vai começar a deslocar o ponteiro, né, a pressão daquele fluido, e aí sim nós vamos poder ler a pressão manométrica, ou seja, é uma pressão relativa acima da pressão atmosférica. Okay? Esse manômetro aqui que vocês estão vendo aqui, ele tem inclusive uma conexão especial, né, em forma aí de circular, de uma espiral,
E o objetivo aqui é você criar um selo mecânico, né? Por exemplo, o vapor aqui ele vai se condensar e vai formar um selo de água, né? Então isso protege as partes internas do manômetro contra uma temperatura alta. A pressão absoluta é uma pressão que leva em conta a pressão atmosférica, né? Então, eu tenho a pressão absoluta igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Tá? Então, por exemplo, você está lá lendo no manômetro uma pressão de 5 kg, né? 5 kg por centímetro quadrado. Se eu quiser saber qual a pressão absoluta, né, naquele ponto que você está medindo, basta somar a pressão atmosférica. Se nós estivermos no nível do mar, então a gente já viu lá atrás que a pressão atmosférica vale 1,033. Então eu teria uma pressão absoluta de 6,033 kg por centímetro quadrado absoluto. Ok, gente? Essa informação é mais para vocês terem uma ideia, né, dos tipos de pressão, mas na realidade vocês vão trabalhar com a pressão manométrica mesmo. Ok? Vamos verificar agora a pressão exercida por esta coluna de água. Esta coluna de água, ela tem um peso, né? E esse peso ele pode ser calculado desde que eu conheça o peso específico da água e o volume. Ok, gente? Eu quero identificar aqui, quero calcular qual é a pressão exercida na base dessa coluna de água. Ok? O volume aqui, nós temos um volume conhecido que é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes 10 metros. Ou seja, eu tenho aqui 10 metros cúbicos de volume. O peso específico da água, ele é conhecido e vale 1000 quilos por metro cúbico. Ora, se eu multiplicar por esse volume, que é de 10 metros cúbicos, eu vou ter aqui 10.000 kgf. Isso aqui é o peso dessa coluna, ou seja, a força que essa coluna faz, né, no sentido de descer, né, de pressionar aqui a base. Ok? E a pressão ela é igual a força sobre área, exatamente essa força que nós calculamos, dividido pela área aqui embaixo. Então eu tenho que a pressão é igual a 10.000 kgf dividido pela área, que é 100 centímetros vezes 100 centímetros. Isso aqui me dá 10.000 centímetros quadrados. Ora, 10.000 dividido por 10.000 é igual a 1 kg por centímetro quadrado. Ok? Da onde nós concluímos, gente, facilmente, que 1 kg por centímetro quadrado de pressão aqui, né, equivale exatamente a 10 metros de coluna de água, que é uma das unidades utilizadas em pressão. Ok? 1 kg, como eu falei, é aproximadamente 1 bar aí, né? Na verdade, eu teria que multiplicar por 0,98, mas aproximadamente aqui me dá 1 bar. Muito bem. Se nós fatiarmos essa coluna, ou seja, eu vou reduzir a área aqui pela metade, será que essa pressão vai ser alterada? Vamos ver. Eu tenho que o peso aqui vale 1000 kgf por metro cúbico, né, que é o peso específico, vezes esse volume, que agora eu cortei pela metade, né, eu fatiei, então eu tenho aqui apenas 0,5 metros. 0,5 vezes 1 dá 0,5 vezes 10 igual a 5. Então aqui eu tenho uma força, um peso, né, da coluna de 5.000 kg-força. A pressão vai ser essa força dividido pela área. A força, no caso, 5.000 dividido pela área, que agora passa a ser 50 centímetros, né, vezes 100 centímetros. Então eu tenho 5.000 dividido aqui no caso, também igual a 5.000. 5.000 dividido por 5.000 tem 1 kg. Ok, então, o que mostra esse cálculo? Que a pressão exercida por uma coluna de água independe da área, né? Na verdade, depende da altura. Okay? Isso é importante. Então, por exemplo, se você quiser levar um condensado e jogar ele num tanque de condensado que esteja, vamos dizer, 20 metros,
serão necessárias 2 bar, pelo menos, de pressão, no mínimo, para que essa água atinja a 20 metros de altura, ok?